Olá, como vai você? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com você, falar um pouquinho sobre o canal, o conteúdo que nós apresentamos. Como você já observou, já viu, né, ou ouviu aí com suas próprias faculdades, né, perceptivas, podemos assim dizer, né, com os seus olhos, com a sua audição, o nosso canal ele é voltado para expor, né, algumas das mentiras, das hipocrisias que são praticadas pela organização das Testemunhas de Jeová. É fornecer para as pessoas a oportunidade delas entenderem o que é de fato essa organização, como é o seu modus operandi, para que elas tomem uma decisão abalizada, né, que elas realmente saibam onde elas estão colocando os seus pés, para que depois não digam, ninguém me avisou que era assim. Então, o objetivo do canal é alertar as pessoas. Isso é um dever do cristão. A própria organização das Testemunhas de Jeová se coloca como a única religião verdadeira, a única que segue a Bíblia à risca. E seus adeptos não cansam de dizer isso em comentários de diversos níveis, em diversos tipos de página na internet. Então eles se arvoram como os únicos defensores ou detentores da verdade contida dentro da palavra de Deus. Em face disso, não é nada de errado essa organização passar por um escrutínio bíblico, né? E por questionamentos sinceros das pessoas. Então é correto você se perguntar se o que as Testemunhas de Jeová realmente ensinam está realmente baseado no que a Bíblia ensina. É uma coisa natural. E quem melhor para dar informações sobre isso do que alguém que conviveu com essa organização durante muito tempo? Entre os privilégios de ser um ancião e um servo ministerial dentro dessa organização, eu passei 17 anos nessas posições de liderança. A maior parte do tempo como servo ministerial e um pouco tempo como ancião. Mas isso me deu todas as condições para conhecer como é o funcionamento da organização e trazer para vocês aqui algumas das coisas que essa organização pratica e que ficam ocultas das pessoas. Coisas que você só vai aprender, olhe lá, quando você chegar a atingir um nível de ser ancião. É exatamente assim que funciona. Por exemplo, o livro secreto, o Manual dos Anciãos, o livro confidencial. Aonde é que isso está baseado dentro da Bíblia? A Bíblia não tem nenhuma orientação nesse sentido. Não existe um manual que os apóstolos ou os anciãos lá no primeiro século ou os cristãos posteriores seguiam para aplicar julgamentos nos cristãos. Então as Testemunhas de Jeová, como as detentoras, como ditas detentoras do único conhecimento bíblico verdadeiro, deveriam se questionar com relação a esse simples fato aqui apresentado agora, essa questão desse livro. Um outro aspecto, a expressão comissão judicativa. Alguma testemunha de Jeová é capaz de provar com a própria Bíblia que existe um exemplo de comissão judicativa em que os apóstolos ou os cristãos, os anciãos lá no passado, julgavam as pessoas? 3 anciãos no local ali, numa hora escolhida por eles, determinado por eles, para poder encantuar uma pessoa e extrair para fora dela os seus pecados? Existe algum relato bíblico do primeiro século, da época dos cristãos, que apoia esse procedimento? A Bíblia não tem nada relacionado a isso. Então essas são coisas que precisam vir à tona, as pessoas precisam saber. Por exemplo, quando você se tornar uma testemunha de Jeová, talvez ajudar algum membro da sua família a se tornar também dessa organização, né, que se diz religiosa. E depois, passado um tempo, você progredir, chegar a ser um ancião, entender como é que é o funcionamento, e aí você começar a comparar o que você aprende lá com o que a Bíblia realmente ensina, e você se confrontar com uma crise e ver que ali não é realmente
tão assim como eles dizem, e você sentir aquela crise de consciência e quiser, não, mas isso aqui não está certo, isso aqui não se harmoniza com a Bíblia, e você chegar e questionar, você será repreendido. Se você não parar, eles vão te dando uma oportunidade. Aí quando você chegar ao ponto de questionar a doutrina e questionar, mostrar que o corpo governante em certos aspectos ele está errado, você será expulso e considerado um apóstata. A sua família, que talvez você colocou lá dentro, vai te ostracizar e te considerar um filho do demônio. Isso a organização, ela não ensina nos seus estudos para você. Ela não apresenta de forma clara, ela não apresenta de forma direta, ó, é assim, assim e assado. Não. É tudo apresentado de maneira floreada, bonita, linda, uma mensagem realmente cativante para que você entre. E quando você entra, começa ali nos primeiros meses, você recebe uma bomba de amor, de amizade, de carinho, e aí você se batiza, eles vão te ajudar a progredir em sentido espiritual. Então, o canal aqui é voltado para te alertar quanto a isso, para que se você quiser dar esses passos e chegar nesse nível, você faça sabendo que você está entrando numa organização, numa empresa que se diz religiosa e que é uma seita de controle mental. Isso não tem como negar, todos os fatos provam isso. Né? E vez ou outra aqui no canal eu vou trazer sempre informações que demonstram e expõem as testemunhas de Jeová. Esse aqui é o meu dever como cristão. Quando eu era testemunha de Jeová, eu pregava de casa em casa, porque eu tinha no meu coração e na minha mente que aquela mensagem que eu levava era realmente verdadeira, que ia ajudar as pessoas. No entanto, ao passo que os anos foram passando e as coisas que a gente vai enxergando dentro dessa organização, ainda mais quando você serve numa posição de dianteira, você vai entender que ali não é uma religião cristã de verdade, de acordo com o que a Bíblia realmente ensina. É tudo muito floreado, é tudo muito bonito, mas depois você começa a enxergar, ao comparar com a Bíblia, que eles não seguem corretamente as orientações e os princípios bíblicos. Os princípios bíblicos são aplicados somente na hora que esses princípios apoiam a decisão deles. Quando você descobre ou informa ou questiona sobre algum princípio bíblico que não está sendo cumprido, principalmente pela liderança deles, o escravo fiel e prudente ou o corpo governante, eles pedem para você esperar em Jeová. E se você não fizer isso, você, como eu já disse, vai ser taxado como um apóstolo, alguém questionador, alguém que é rebelde, alguém que não respeita a dianteira. Então eles vão criando um estigma da sua pessoa até que a coisa fique insuportável e você não veja nenhuma outra opção mais a não ser abandonar essa organização. Então o canal aqui é para ajudar você a tomar a sua decisão. Você quer, apesar de tudo, entrar lá dentro? Problema seu. Você não quer entrar lá dentro depois de tudo aquilo que você escutou aqui no canal e viu dentro das próprias publicações da Testemunha de Jeová? Parabéns para você também, a decisão é sua. Em ambos os casos, quem decide é você, não sou eu. Não sou eu, o meu objetivo aqui, eu não posso ser hipócrita. Né? O meu desejo é que maior número possível de pessoas entendam e se afastem dessa organização. Porque ela não é uma organização cristã e eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui de forma aberta. Porque, racionalmente, quando você pesquisa e você analisa, você entende que ali tem todas as características de uma seita de controle mental. O modo de controle da vida da pessoa é grande demais. Então, como cristão, como uma pessoa que pesquisa, você precisa adquirir essa habilidade de analisar as coisas também de forma racional, não só pelo seu sentimento. Porque a nossa parte sentimental, o nosso cérebro sentimental, vamos dizer assim, ele quer se suplantar sobre o nosso cérebro racional.
e nos faz agir pela emoção. E quando nós agimos pela emoção, nós costumamos tomar decisões erradas. E as seitas de controle mental sabem exatamente disso. O corpo governante sabe exatamente isso e aplica isso com maestria, como talvez nenhuma outra religião ou organização aplique, né? Só algumas, né, das religiões aí americanas, que são primas das Testemunhas de Jeová, irmãs podemos até dizer, né, como os adventistas, os mormons, que também surgiram, né, na mesma época lá no século XIX, lá nos anos 1800, todas essas seitas mileristas, né, fazem isso, né? É uma forma de criar muitas atividades para que você tenha toda a sua vida girando em torno da igreja e não girando em torno da palavra de Deus e do seu Filho amado, né? O Filho amado do Pai, Cristo Jesus, que é o Filho unigênito. O que significa unigênito? O único não criado, ele é o único que não foi criado, ele é o único gerado. O que significa isso? Quem é a pessoa de Jesus Cristo? Então são coisas que você precisa aprender como cristão, para saber se o que você aprende dentro da organização das Testemunhas de Jeová é realmente a verdade. Então, isto posto, eu quero anunciar para vocês nesse vídeo que o canal Livre-se de Crenças Limitantes, ele vai passar por algumas mudanças nos próximos dias, nos próximos meses. Nós vamos continuar aqui fazendo exposição das Testemunhas de Jeová quando isso for apropriado, né? Eu falo isso porque nós temos muitos canais que já fazem essa exposição massiva, às vezes quase que diária, da organização das Testemunhas de Jeová. Mas eu quero sinceramente, com o intuito aqui cristão, promover uma ajuda em sentido espiritual para as pessoas. Então não quero ficar focando o objetivo principal do canal em ficar só expondo as Testemunhas de Jeová. O meu dever como cristão, além de expor as Testemunhas de Jeová, quando isso for oportuno, é também pregar o Evangelho, fazer uma leitura da Bíblia com vocês, considerar ali alguns assuntos bíblicos importantes, à medida que eu também vou aprendendo. Porque quando eu estava na organização das Testemunhas de Jeová, eu achava que eu era um expert da Bíblia. Sabia mais da Bíblia do que um teólogo. Sabia mais da Bíblia do que qualquer pessoa. Que nós somos ensinados lá a pensar assim. Mas depois que você começa a ler a Bíblia de forma independente, tirando os óculos do corpo governante, você vê que você não sabe nada. Nada das Escrituras e você precisa começar de novo. Você precisa entender que você está numa posição de criancinha. E é assim que eu me sinto agora em relação às Escrituras. Então estou reaprendendo, né, organizando a minha mente, o meu entendimento. E ao passo que eu vou aprendendo sobre isso, eu quero compartilhar com vocês aqui também. Porque do que adianta eu vir aqui, ficar expondo a organização das Testemunhas de Jeová e também não promover para você ou dar para você alguma orientação bíblica, um rumo, um norte para você seguir? Ah, Ricardo, então você agora está seguindo uma outra organização religiosa? Não. 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 E não sei quando eu vou fazer ou se eu vou um dia seguir uma outra religião. Não posso responder isso, eu ainda estou aprendendo como é a Bíblia. Então como eu posso opinar sobre religião X, sobre religião tal? Ricardo, mas você continua, agora você acredita na Trindade? No inferno de fogo? Então essas são questões que todos nós precisamos estudar. Eu não posso falar para você, bom, o inferno de fogo é algo que existe? A Bíblia fala disso? Eu, sinceramente, não posso falar para você, te dar uma resposta com certeza agora nesse momento. Ah, a Trindade é realmente uma doutrina bíblica? Eu não posso dar uma resposta para você, sinceramente. Mas uma coisa eu já posso te dizer. Jesus Cristo não é uma criatura. E você pode ler isso até na tradução do Novo Mundo. Lá fala que ele é o Filho unigênito. Unigênito significa único gerado. Ele não é criado. É procedente do Pai. Ele tem a mesma substância que o Pai.
Ah, e o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Eu ainda estou estudando sobre isso. E à medida que eu for aprendendo sobre esses assuntos, eu quero apresentar para você também as comprovações bíblicas, a exatidão histórica, como o cristianismo se desenvolveu. Então, para você ter uma formação, uma ideia formada a respeito desses assuntos, é preciso entender tudo, desde a história da primitiva igreja cristã até os dias de hoje. E na organização das Testemunhas de Jeová, eles fazem questão de não ensinar você essas coisas. Eles não querem que você saiba que existiram outros cristãos que eram achegados ao apóstolo João, a outros apóstolos, e que após a morte deles, eles continuaram um pouco aquela obra que era relacionada aos cristãos do primeiro século, como Policarpo, outros. Eu garanto para você que uma testemunha de Jeová mediana, que só vai lá no Salão do Reino, senta e escuta o que os anciãos falam, não sabe nem quem foi esse personagem que eu acabei de citar, que é um discípulo que era o braço direito como o preferido, o braço direito do apóstolo João. Então, fica complicado. Só eu preciso recordar, porque a gente vai chegando perto dos 50 anos, a gente esquece. Mas eu acho que é isso mesmo, é o Policarpo. Então, assim, você sabia disso, você que é testemunha de Jeová? Eu acredito que não. Você sabia, por exemplo, que existe uma publicação, vamos assim dizer, que fica de uma forma mais inteligível para você, que era usada pelos cristãos, principalmente os cristãos judeus lá no primeiro século, e ele é datado de entre 50 a 70, entre o ano 50 e 70 do primeiro século. Chama de Didaquê, e ele contém ali uma espécie de norma que os cristãos praticavam lá no primeiro século. Quando é que você, testemunha de Jeová, aí nos últimos 30 anos ouviu falar do Didaquê? Que é uma espécie assim, vamos dizer, né, uma espécie de catecismo que os cristãos praticavam lá no primeiro século, com algumas orientações, algumas normas. Quando é que você ouviu falar isso aí dentro da organização? Quando é que eles deixam você ter acesso a esse tipo de informação? Essa informação, por exemplo, é uma informação muito valiosa, porque é uma publicação que é datada da época em que os apóstolos estavam vivos. Você entende o que eu estou falando? A organização não deixa você ter acesso a essas informações. Então, por isso que no meu canal, daqui para frente, nós vamos ter muitos vídeos com leituras da Palavra de Deus, com considerações bíblicas. Eu já preparei um discurso relacionado com o tema Venham os que têm sede da verdade. Esse, inclusive, foi o primeiro discurso público que eu fiz quando eu estava aí como testemunha de Jeová. Só que eu adaptei esse discurso para as coisas novas que eu estou aprendendo da Palavra de Deus. E dentro em breve eu vou subi-lo no canal aqui, ou vou fazê-lo ao vivo, ainda estou pensando em como será. Mas nós vamos fazer aqui leituras da Bíblia, considerações, como eu já falei, e nós vamos usar como referência essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia King James de 1611, a Bíblia com estudo. Vamos ler ali as introduções de cada livro, os comentários bíblicos, a introdução ao Novo Testamento. Eu pretendo fazer essa consideração começando pelo Novo Testamento, que interessa muito a nós cristãos, considerando ali primeiro os 4 evangelhos. Então, eu gostaria muito que você também desse valor a essa forma do trabalho. Eu sei que a maioria de vocês gosta de vir no canal e saber de novidades, de exposição das testemunhas de Jeová. Mas a nossa vida não pode ser só pautada em fazer isso, a nossa vida como cristão. A nossa vida como cristão deve ser pautada em pregar o Evangelho. Eu acredito que a medida seria assim: reservar um dia da semana para fazer uma entrevista com uma pessoa que abandonou a organização e mostrar os motivos do porquê ela fez isso. E quem sabe um vídeo expondo algum tema da organização. Mas os outros dias da semana tem que ser vídeos específicos de ajuda.
de orientação bíblica, de trazer consolo à base das Escrituras, de pregação do Evangelho. É só assim que nós vamos ajudar as pessoas. Precisamos parar, todos nós, parar de alimentar somente as pessoas com essas exposições, com nutrir essa aversão à organização. Não precisamos gastar todos os dias a nossa vida fazendo isso. Nós podemos gastar aí 2 ou 3 dias numa semana e usar os outros 4 ou 5 dias para falar especificamente das Escrituras, porque são as Escrituras que tocam o coração das pessoas e que ajudam ela a abrir a sua mente. Foi isso que aconteceu comigo. A partir do momento que eu comecei a comparar a organização com a Bíblia, e aí eu comecei a sofrer a perseguição lá dentro, eu despertei. Porque eu percebi que anciãos, servos ministeriais, superintendentes de circuito, de distrito e entre outros, são meros fantoches na mão dessa organização. Eles só cumprem regras organizacionais e não princípios bíblicos. Quando você confronta na organização das Testemunhas de Jeová uma regra organizacional com um princípio bíblico, quem tem de prevalecer é a regra organizacional e não o princípio bíblico. Isso sempre me chamou a atenção desde quando eu entrei na organização e eu era jovem. E eu sempre pensei assim, por isso que eu digo às vezes que eu nem sei como eu cheguei a ser ancião lá dentro. Porque eu sempre imaginei dessa forma, a religião pede para fazer isso, mas a Bíblia pede para fazer aquilo. Eu sigo quem? A religião ou a Bíblia? Como cristão, no meu coração, eu sempre acreditei que eu deveria seguir a Bíblia. E é por isso que tem muitas pessoas que não gostam de mim, que acham que eu não respeito a dianteira, que estigmatizam a minha pessoa lá dentro até hoje. E vai ser assim pro resto da vida. Tem muitas pessoas que acham que eu saí da organização porque eu fiquei chateado, porque eu fiquei magoado, que eu estou ressentido com alguma coisa. Eu não tenho motivo nenhum para ter ressentimento da organização. Eu não tenho motivo nenhum para ter ressentimento de alguma pessoa lá dentro. Eu tenho motivos para sair porque essa organização não segue a Bíblia como ela diz que segue. E é por isso que eu a abandonei. E sejamos sinceros, vamos jogar limpo um com o outro aqui agora. O que adianta abandonarmos a organização das Testemunhas de Jeová e continuarmos sempre a falar delas? Sempre as Testemunhas de Jeová estão na nossa boca, estão sempre na nossa mente, estão sempre no nosso coração, porque a gente não para de falar delas. Que crescimento você vai ter como cristão só em ficar sabendo das últimas fofocas, das últimas notícias, das informações dessa organização? Aonde isso está ajudando você como cristão? Às vezes eu paro para pensar nessa questão, porque assim, como Testemunha de Jeová, tudo gira em torno do que acontece dentro daquela organização. E uma das coisas que mais acontece ali dentro é a fofoca. Como as pessoas, como as Testemunhas de Jeová gostam de uma fofoca. De saber que o ancião tal falou isso, que o irmão tal cometeu tal pecado, e eu fiquei sabendo porque o ancião da outra congregação ali me falou, de mostrar que sabe, que conhece os assuntos da última hora que está acontecendo ali dentro. Então quando nós saímos, nós continuamos alimentando as pessoas com esse tipo de coisa, que bem cristão que nós estamos fazendo para elas? O que é que nós estamos ajudando elas? Elas continuam, elas estão fora da organização, mas continuam lá dentro. E com o mesmo tipo de comportamento. Só querendo saber da fofoca, só querendo saber quem falou isso, quem falou aquilo, quem deixou de falar. Então não adianta viver para fazer isso. Não adianta sair de lá e continuar falando de lá para alimentar as pessoas com as fofocas de lá. É claro, assuntos sérios que essa organização pratica e encobre, como os crimes contra os pequenos, os abusos que ela comete, o autoritarismo, as hipocrisias, isso aí
tem que ser exposto. É dever nosso como cristãos, isso não se discute. Eu quero que vocês entendam bem isso. E principalmente os vários amigos que eu tenho no ativismo, né, contra a organização. Então é preciso fazer esse trabalho de exposição. É preciso, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Mas eu quero frisar novamente aqui. Não pode se resumir só a isso a nossa obra. Ela não se pode resumir a só ficar falando das testemunhas de Jeová. Precisamos virar a nossa chave, mudar aqui o nosso cérebro para podermos aprender o cristianismo de verdade e assim ajudar as pessoas de verdade. Sempre lembrando que não somos nós que estamos ajudando, mas sim Cristo mediante a palavra de Deus. Talvez nós possamos ser usados como um instrumento na mão dele. E como instrumento, nós devemos nos deixar ser guiados por ele, pela orientação da palavra de Deus, a Bíblia. Então é vital que você entenda o que é o cristianismo de verdade. Para que você não divulgue conceitos e ideias errôneos que vão de encontro com a própria Bíblia. Senão você tirou a pessoa de uma seita e está colocando ela dentro de uma outra seita, talvez a sua própria seita. Entende? Então é esse cuidado que nós temos que ter, todos nós, principalmente aqueles, né, que estão aqui dando a cara a tapa em fazer essa exposição e tentar de uma forma ou outra ajudar as pessoas em sentido espiritual. É um dever cristão. Você assumiu essa posição, então como cristão você tem que cuidar de verificar e confirmar se aquilo que você está ensinando é realmente o que é o princípio e a orientação bíblica. E como é que você faz isso? Lendo e considerando os assuntos da Bíblia com carinho, meditação, com a ajuda de oração, né? Pedindo a oração e a bênção do Espírito Santo para abrir a sua mente e ajudar. E falar também com pessoas de outras organizações, entender como elas entendem a Bíblia e verificar, confirmar se aqueles ensinamentos se harmonizam ou não com a Bíblia. É um trabalho ser alguém que faz esse tipo de coisa que nós fazemos. É um trabalho assim, realmente pesado, porque é uma responsabilidade muito grande. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Saber se aquilo que nós estamos divulgando e ensinando se harmoniza com as Escrituras. E não tem nada de errado se um dia você cometer uma gafe, ensinar alguma coisa que não era bem assim. O importante é você ir lá, analisar, olha, quando eu falei aquilo não estava muito certo, o correto é esse aqui. É assim que funciona a vida do cristão. É assim que nós devemos ser. Eu espero que com esse vídeo então eu tenha ajudado você a entender os motivos que me levaram a se afastar da organização das Testemunhas de Jeová e a entender os rumos que o canal vai tomar daqui para frente. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo e por favor, lembre-se sempre, faça o máximo na sua vida para se livrar das crenças limitantes.